A Axia acabou de mostrar um lucro ajustado de mais de 3 bilhões e meio de reais. A CEMIG veio com menos de 1 bilhão. Então acabou a discussão e a Axia é a melhor. Calma, porque essa comparação, do jeito que tá, engana bonito. Uma dessas empresas tem mais escala, mais governança e mais espaço para crescer. A outra tem um negócio mais previsível, uma política de dividendos mais clara e está parecendo bem mais barata. Hoje eu vou abrir os números aqui na tela e no final eu vou te mostrar qual delas faz mais sentido para renda, qual faz mais sentido para crescimento e qual eu colocaria na frente se eu fosse obrigado a escolher só uma nessa análise. Então já sabe, pega aí o seu pão de queijo, o seu cafezinho e bora entender isso aqui juntos. Antes da comparação, 3 coisas bem rapidinhas. Isso aqui não é uma recomendação de compra e nem de venda. É a minha leitura dos negócios e dos números que as próprias empresas divulgaram. O segundo ponto, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Eu tô começando o canal esse ano e eu tô com a meta de fechar esse ano em 1.000 inscritos. Daí o seu like e a sua inscrição vão me ajudar muito a bater a meta e continuar trazendo vídeos legais assim para vocês. E por fim, o terceiro ponto, eu vou usar Axia 3 e CEMIG 4 como referência de tela, porque é onde a comparação costuma chegar para a pessoa física. Só que a Axia, ela também tem Axia 7 e a CEMIG também tem CEMIG 3. Então não dá para olhar só o preço de uma ação e falar que uma tá barata porque custa R$10 e a outra custa 50. Preço por ação, sozinho, não quer dizer absolutamente nada. O que manda é o valor da empresa, o lucro, a dívida, a qualidade do negócio e o preço que o mercado está cobrando por tudo isso. A primeira diferença é a mais importante. A Axia, que é a antiga Eletrobras, é uma gigante de geração e transmissão. Ela ganha dinheiro de 2 jeitos. Na geração, porque ela produz energia e o resultado pode variar conforme chuva e preço da energia. Ela também ganha na transmissão. Isso porque ela recebe uma receita regulada por manter as linhas funcionando e disponíveis. Já a CEMIG, ela também gera e transmite, mas o coração do resultado é a distribuição em linhas. São milhões de clientes ligados na rede, pagando tarifa todos os meses. Isso tende a deixar o caixa mais previsível. Então já anota, a Axia ela tem mais potência e opcionalidade. A CEMIG ela tem uma base regulada que funciona quase como uma âncora. Em escala, não tem muita briga. A Axia ela responde por uma fatia enorme da transmissão do país. E tem outra mudança importante. Ela migrou para o novo mercado e funciona como uma empresa sem controlador tradicional com limite de voto por acionista. Isso não elimina o erro de gestão, claro, mas reduz aquele risco de uma canetada direta de um controlador decidir tudo sozinho. Na CEMIG, o Estado de Minas continua com o controle das ações com voto. Isso não quer dizer que a empresa é ruim, quer dizer só que existe um risco político que precisa entrar nessa conta. Nesse bloco, pela combinação de escala e governança, a Axia acaba levando. Agora, vamos para o trimestre. Na Axia, o dado que importa é o lucro líquido ajustado de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Um ano antes, esse mesmo número estava levemente negativo. Foi uma virada enorme. Já na CEMIG, o lucro recorrente ficou perto de 1 bilhão. Uma queda pequena no ano. Os detalhes secundários estão aparecendo aí na tela, mas o principal é esse. A Axia veio com aceleração forte, a CEMIG veio mais estável. Só não cai na armadilha de comparar os valores absolutos e tomar uma decisão somente em cima disso, porque a Axia ela é muito maior que a CEMIG. O que esse trimestre mostra é ritmo e não quem é automaticamente mais barato. Essa melhora da Axia ela não caiu do céu. A empresa cortou custos, simplificou a estrutura e está colhendo o efeito da transformação dos últimos anos. Só que teve também um empurrão forte do preço da energia. O preço médio vendido no Mercado Livre subiu bastante e isso ajudou na geração. E aqui entram 2 siglas que é muito importante de vocês entenderem. O PLD, que é o preço de curto prazo da energia, e o GSF mostra se o conjunto das hidrelétricas gerou energia perto da quantidade que elas têm como referência
para vender. Essa quantidade ela é chamada de garantia física. Daí, quando as usinas elas geram menos do que isso, pode ser necessário comprar energia no mercado para cobrir a diferença. Quando o GSF cai e o preço está alto, quem precisa comprar energia pode sentir forte no caixa. Então, o trimestre da Axia foi muito bom, mas não dá para pegar esse número, multiplicar ele por 4 e achar que o ano está resolvido. Parte disso é eficiência sim, mas parte disso depende do mercado de energia. Na CEMIG, o consolidado parece meio parado. Só que quando a gente abre a empresa, aparece a parte mais interessante. A distribuição melhorou bastante. O resultado operacional recorrente da CEMIG-D subiu mais de 20%. E o que contribuiu muito para isso foi o reajuste tarifário e também o mercado residencial. Ao mesmo tempo, geração e transmissão vieram mais fracas e a comercialização perdeu dinheiro porque precisou fechar posições com energia mais cara. Repara como isso funciona. A distribuição ajuda a manter o resultado da CEMIG mais estável, porque milhões de clientes continuam pagando a conta de luz todo mês. Enquanto isso, as outras áreas podem ter resultados melhores ou piores, dependendo do preço da energia. É menos explosivo do que o trimestre da Axia, mas também ele é mais fácil de acompanhar. Na dívida, tem uma pegadinha importante. A Axia tem cerca de 46 bilhões de reais de dívida líquida, enquanto a CEMIG ela tem perto de 18 bilhões. Olhando só para esses valores, parece que a CEMIG está bem melhor. Só que não dá para comparar dívidas sem olhar o tamanho do resultado de cada empresa. É como se você fosse comparar a dívida de duas pessoas sem saber quanto que cada uma delas ganha. Quando a gente faz essa comparação, a dívida da Axia representa cerca de 1,9 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Já na CEMIG, ela representa 2,45 vezes o EBITDA. Esse indicador ele mostra quantos anos de resultado operacional seriam necessários para cobrir toda essa dívida, caso esse resultado fosse utilizado com esse fim. Então, quanto menor esse número, melhor. Ou seja, mesmo tendo uma dívida maior em reais, a Axia ela deve menos quando a gente compara com o tamanho do resultado que ela gera. E num cenário de juros alto, isso faz muita diferença. Por isso, nesse ponto, eu dou vantagem aqui para a Axia. Para quem busca renda, aqui a CEMIG ela abre vantagem. A política dela fala em distribuir 50% do lucro líquido como dividendo obrigatório. Em 2025, a destinação chegou a 3 bilhões e meio de reais em proventos. Foi um ano forte, mas não usa aquele dividend yield que foi passado como promessa, porque lucro, preço da ação e calendário tudo isso muda. Na Axia, o mínimo obrigatório é 25% do lucro ajustado, e a administração tem mais liberdade para decidir entre dividendo, investimento e até recompra. Resumindo, a CEMIG ela entrega uma regra mais previsível para o acionista de renda, já a Axia tem mais flexibilidade para alocar capital. Olha, eu olhando só para a previsibilidade do dividendo, eu fico com a CEMIG nesse critério. Agora, olha o tamanho dos planos. A Axia tem uma fila de projetos de transmissão que pode exigir mais de 15 bilhões de reais e adicionar cerca de 2 bilhões por ano de RAP até 2030. RAP é a receita anual que a transmissora recebe por deixar as linhas disponíveis. É como um pedágio regulado. Quanto mais ativo entra em operação, maior tende a ser essa receita. A CEMIG, por outro lado, planeja investir perto de 44 bilhões entre 2026 e 2030, com muito dinheiro indo para a rede de distribuição. Isso pode ampliar a base de ativos que gera tarifa, mas existe obra bem feita, prazo e controle da dívida. As duas têm crescimento. A Axia me parece ter mais opcionalidade, porque ela pode crescer por vários caminhos, como novos projetos de transmissão, melhora na geração e mais ganho de eficiência. Já a CEMIG tem um plano mais pesado em relação ao próprio tamanho. Em ambas as empresas, a execução dos projetos é parte da tese, porque não basta anunciar investimento, é preciso entregar as obras no prazo, controlar os custos e fazer esse crescimento virar resultado. Aqui, a gente vai seguir acompanhando no canal. Agora, meus amigos e minhas amigas,
Toda comparação boa precisa mostrar onde que a tese pode dar errado. Na Axia, eu acompanharia 4 coisas: chuva e preço da energia, execução dos projetos, juros sobre uma dívida nominal bem grande e os processos do empréstimo compulsório que ainda carregam uma provisão bilionária. Já na CEMIG, eu olharia o risco de interferência política, a qualidade da distribuição, a revisão tarifária e a execução desse plano enorme de investimento. E tem mais um risco. A parte de geração de compra e venda de energia também pode sentir bastante quando o preço da energia muda, como aconteceu nesse trimestre. Pessoal, não existe empresa sem risco. O que muda é o tipo de risco que você aceita acompanhar. E aí chegamos numa parte muito importante. Não basta a empresa ela ser boa, o preço que você paga por ela também faz diferença. Hoje, o mercado aceita pagar mais caro pela Axia, porque ela tem mais escala, melhor governança, vem melhorando os resultados e ainda tem espaço para crescer. Já a CEMIG aparece mais barata porque o mercado coloca na conta o risco do controlador estatal e também o tamanho dos investimentos que ela ainda precisa fazer. Por isso, olhando para o lucro que cada uma entrega, a CEMIG está sendo negociada com desconto em relação à Axia. Eu não vou falar em número exato por aqui, porque a cotação ela muda todo dia. O mais importante é entender que essa diferença de preço pode mudar com o tempo. Se a CEMIG ela subir muito ou a Axia cair bastante, essa vantagem da CEMIG pode diminuir ou até desaparecer. Então, guarda isso. Uma empresa ela pode ser melhor como negócio, mas isso não quer dizer que a ação dela seja a melhor compra a qualquer preço. Vamos juntar tudo. Escala e governança, Axia. Momento operacional do primeiro trimestre, vai para a Axia também. Alavancagem em relação ao resultado, vantagem para a Axia. Previsibilidade de caixa e dividendo, CEMIG. Preço no retrato atual, também vai para a CEMIG. Exposição menor à geração pura, CEMIG, por causa da distribuidora, tá? Potencial de crescimento e transformação, vai para a Axia. Percebe por que não adianta somar pontos no automático? Se o seu objetivo é renda, dividendos e um lucro menos dependente de uma disparada no preço da energia, os pontos da CEMIG pesam bem mais. Se você aceita mais oscilação em troca de escala, governança e ganho de eficiência, os pontos da Axia pesam mais. Então, qual que é melhor? Como companhia, eu acho a Axia mais forte hoje. Ela tem escala nacional, melhorou a governança, reduziu a alavancagem relativa e ela tem uma avenida grande de projetos. Mas para um investidor mais focado em renda e previsibilidade, a CEMIG me parece a ação mais interessante no preço atual. A distribuição funciona como âncora, a política de dividendos ela é mais clara e o desconto ajuda a compensar o risco de controle estatal. Se eu fosse obrigado a apontar uma só dentro desse filtro de renda, eu daria uma vantagem curta para a CEMIG 4. Mais curta, tá? Porque basta o preço mudar ou a execução piorar para essa conta acabar virando. Lembrando que isso não é uma ordem de compra. É somente a minha conclusão dessa análise com os dados disponíveis hoje pelas duas empresas. E agora eu quero saber de você. Nessa disputa, você prefere a escala e a governança da Axia ou a previsibilidade e o desconto da CEMIG? Comenta aqui embaixo. Coloca o motivo. E não adianta colocar só o ticker não, tá? Coloca um motivo aí. E se você gostou desse tipo de análise, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum outro vídeo. Até breve e bons investimentos!